o que está indicado naquele programa para EBD, para o dia de hoje, imagino que vocês tenham recebido isso, o título é um pouco diferente, ele fala na autoridade de Jesus, tal coisa. Examinando a coisa toda, eu cheguei nesse tema e nós vamos acabar vendo que uma coisa encaixa na outra, né? Então, o nome está um pouco diferente, mas é isso. Então, vamos dar uma olhada no que vem a ser e como é a vida espiritual. E a primeira pergunta que aparece, então, para nós é esta. Afinal das contas, o que é vida espiritual? A gente fala muito nisso, um termo comum aqui entre nós, mas o que é isso, afinal das contas? E nós temos aí uma primeira dica que encaminha o assunto em Romanos 8, capítulo 6, que faz uma contraposição entre carne e espírito, e mexe com as duas coisas conosco. Carne, fácil de entender, é a nossa vida natural, o nosso corpo, né? E o espírito, então, é outra coisa. E Paulo diz aí que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Tá, ok. Para isso, nós teríamos que lembrar logo o início da Bíblia, em que Deus diz a Adão e Eva, diz, olha, vocês não comam daquele fruto, porque se comerem vocês vão morrer. Bem, eles comeram e não caíram mortos, mas a gente sabe pelo contexto, pelo desenvolvimento da história toda, que essa morte é justamente a morte espiritual. Eles ficaram separados de Deus, do Espírito de Deus, que é a grande diferença entre nós como seres humanos e os animais, por exemplo. Tudo bem, há diferença entre os animais e nós em termos de inteligência, de capacidade de raciocínio que os animais não têm e tal. Mas esse contato, esse vínculo com Deus, com o Criador, para encaminhar a nossa vida, é justamente uma coisa exclusiva do ser humano e que se perdeu naquela ocasião do pecado. A partir daí nós temos essa divisão, a carne, que é a vida com que eles continuaram levando, e o espírito que se perdeu, foi embora, né? O que é então a vida espiritual? A vida espiritual é justamente esta recuperação do estado original em que nós vivemos não só uma vida, com perdão da palavra, animal, né? Mas uma vida focada em Deus, em contato com Deus, como representantes de Deus. Esta é, então, a vida espiritual, que diz aqui no nosso texto de Romanos que isto é vida e paz. Então nós precisamos disso, é importante. Ok, nesse sentido nós temos essa outra passagem de Efésios 2, 2:1 e os versículos seguintes. Isso são passagens longas, eu só estou jogando aí na tela um pequeno resumo. E isso vale a pena depois pegar a Bíblia e ler isso com calma e pegar toda a análise, todos os detalhes do negócio. Mas ele diz aí, o foco, a chave da coisa, é que vocês estavam mortos em transgressões e pecados, e aí seguindo o príncipe do poder do ar, entenda-se, o diabo, né? O espírito dos desobedientes, vocês faziam isso. Isto era uma vida que Paulo chama na carne, sem uma vida espiritual. Esse era o estado, então. E esse estado, como ele disse, leva à morte.
não é o que nós queremos. Muito bem. Continuando aqui, um pouco adiante, Efésios 2, 4, e há uma referência também em João capítulo 5, em que ele explica, em que aparece a solução desse problema. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e a coisa vai mal e nós teríamos que recuperar essa vida. É que Deus nos deu a vida com Cristo. Nós ainda estávamos mortos, mas pela graça Deus nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, Cristo, Jesus Cristo, é quem nos recupera a vida espiritual de que nós precisamos. Agora vocês todos vão dizer, obrigado, não é novidade nenhuma, já sabia disso há décadas. Mas tudo bem, nós queremos resumir essa condição hoje e ver o que isso implica. Não é? Essa que eu estou falando agora é a base que eu sei que vocês conhecem. Não é? Enfim, por meio de Jesus Cristo é que nós recuperamos essa vida espiritual, a vida com Deus. Resumindo tudo isso, Gálatas 6:8, confere, né? Gálatas 6:8, ele diz, quem semeia para a sua carne, ou seja, quem busca o interesse da carne, da vida natural, dessa carne vai colher destruição. Não vai longe. E basta a gente olhar em torno para a gente ver o que acontece por aí. Né? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ótimo, é isso que nós buscamos. Então, agora é ver no que consiste essa vida espiritual que nos provê a vida eterna com Deus e do que ela depende. Do que é que depende essa vida espiritual? E aí aparece interessante nesses textos que nos foram propostos para leitura para hoje, aparecem vários aspectos que são o objetivo dessa lição hoje e que convém a gente guardar, estudar, cultivar, crescer naquilo, se firmar naquilo, porque isso vai nos dar solidez da nossa vida espiritual. Do que é que depende a vida? Bem, a vida espiritual é o que nos interessa, mas na verdade toda a vida depende de algumas coisas e aí existe paralelo entre a vida natural, a vida da carne e a vida espiritual. A primeira coisa que nós precisamos para viver é alimento. Nós temos que comer, nós temos que nos alimentar e receber aquilo que precisamos para poder sobreviver. Os modelos que se usam para falar em alimento são esses pão e água. Não é que a gente vai passar a vida toda comendo pão só e bebendo água, mas são os símbolos de alimento. O alimento sólido e o alimento líquido, né? Aquilo é pão e água, é a figura do alimento, e a Bíblia usa essa imagem quando fala do assunto. E nós temos aqui essas referências em João 6:22 e João 7:37, e os versículos seguintes são passagens longas que falam desse pão e dessa água para a vida espiritual. Vamos dar uma olhada um pouquinho então do que ele fala. Em 6:35, ou seja, no meio daquele primeiro trecho que eu indiquei, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Então, o alimento fundamental para a nossa vida espiritual é a presença de Jesus e a atuação dele em nossa vida. Tá? Ele é o nosso alimento. Depois,
no capítulo 7 de João, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele estava se referindo ao Espírito. Aí está a explicação agora, né? Ele se referia ao Espírito que nós receberíamos. Ou seja, para a nossa vida espiritual, Jesus é o pão e a água, é o alimento. A presença dele, a atuação dele em nossa vida nos transmite o Espírito de Deus que nos alimenta nessa nossa vida. Nós precisamos desse alimento para poder viver espiritualmente, né? Essa é a primeira condição para uma vida, para nós podermos viver, é nos alimentar. Uma outra coisa que nós precisamos para viver e não apenas se perder por aí, é orientação, para que a nossa vida faça sentido. Afinal, nós somos alguma coisa mais do que animais, né? O animal tem o seu instinto, ele vai levando lá a vidinha dele e tudo bem, não é o nosso caso. Nós temos que, a nossa vida precisa fazer sentido. E a nossa vida espiritual também. E para isso nós precisamos que alguém nos aponte o caminho, precisamos ter orientação. E aí entra essa ideia da luz. Para nós nos orientarmos, nós temos que enxergar. Para nós podermos enxergar, nós precisamos de luz. Ele ilumina, a luz ilumina o nosso caminho e nós sabemos, é por aí que precisa seguir a minha vida espiritual para fazer sentido. E Jesus diz aí em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Primeiro ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu cuido da sobrevivência espiritual de vocês, mas ele disse também, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é mais uma função, mais algo que Jesus nos fornece para a nossa vida. Primeiro ele nos sustenta, nos alimenta, mas agora também nos conduz. Portanto, mais uma razão para nós vivermos em comunhão com Ele, manter contato com Ele, deixar que Ele tome conta da nossa vida, porque Ele vai nos encaminhar para a direção correta e vai nos mostrar o caminho. Então, nós temos... Ele gosta de fugir aqui. Aí. Nós temos esses dois aspectos, o sustento e a direção para caminhar. Mas há mais um outro aspecto, e este é: a vida precisa de segurança e de proteção. Não adianta muita coisa eu estar bem alimentado, eu saber para onde ir, em seguida tropeçar e me arrebentar, né? Nós precisamos ter segurança para podermos seguir o nosso caminho e realmente ele valer a pena. E aí Jesus diz em João 10:14 e os seguintes: eu sou o bom pastor, diz ele, conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele nos dá a segurança e o cuidado para a nossa vida espiritual. Portanto, com Jesus tomando conta da nossa vida, nós temos tudo isso. Nós temos a própria vida espiritual, nós temos o alimento que sustenta essa vida, nós temos a visão, a direção para onde ir,
Quer dizer, aprendemos o que fazer com essa nossa vida que nós agora temos. Legal, comi, estou satisfeito, estou começando a engordar, mas eu preciso fazer alguma coisa que presta com essa vida, não é? Então, isto é o encaminhamento, a luz que Jesus nos dá. E precisamos também poder fazer aquilo com segurança, para a gente não acabar se dando mal. Então, são esses aspectos que Jesus nos fornece. Eu estou vendo aqui, olhando no relógio, que a nossa lição vai ser bem curtinha hoje. Eu acho que eu vou terminar bem antes da hora normal, mas o assunto que nós temos aqui é isso. Claro, se vocês olharem para o que foi indicado aí no programa da IBD, vocês vão ver passagens bíblicas longas, grandes, muito material. Bom, convém ler aquilo, convém estudar aquilo. Aquilo é o detalhamento do que a gente está falando aqui. Agora, aqui, a gente nunca sabe, na hora de preparar uma lição dessa, será que isso vai estourar o tempo? Será que vai sobrar tempo? Como é que fica? Tem dado bastante certo das outras vezes que a gente terminou assim no horário, mas parece que hoje a coisa está indo um pouco mais rápido. Então, ok, que seja. Vantagem. Quando a matéria é pouca, fica mais fácil de lembrar, tá? Então tem uma ótima desculpa. Muito obrigado. Enfim, resumindo isso que eu disse, nós temos Jesus é o autor e a garantia da nossa vida espiritual. Ele faz, ele garante, ele mantém. Ele alimenta, ele orienta e protege. É nele que nós temos a vida espiritual completa para ser vivida, levada, aproveitada, usada de forma boa. E ainda em resumo, temos a seguinte observação. Para levar uma vida espiritual sadia, é preciso reconhecer a autoridade de Jesus, e vejam que aí nós agora fechamos com aquilo que foi proposto para a lição de hoje, a autoridade de Jesus. Nós precisamos reconhecer essa autoridade de Jesus e obedecer às suas instruções. Muito bem. Eu poderia dizer agora, gente, terminou, completou, é isso, fim da história, mas eu queria acrescentar mais um detalhezinho. Para nós seguirmos as instruções que Jesus nos dá, nós mantermos o contato com Ele, para que Ele possa realmente nos alimentar, nos orientar, nos proteger, nos garantir essa vida espiritual, nós temos que seguir as instruções que Ele nos dá. Nós temos que ouvir, prestar atenção e fazer uma coisa chamada obedecer. E aí, eu tenho aí um trocadilhozinho, aí, uma brincadeirinha com palavras. Eu acho que eu até já falei para algum grupo aqui uma vez sobre isso, e se eu for repetitivo agora, me perdoem e aproveitem, que facilita a lembrança, né? Tá? O que significa esse negócio de obedecer para nós? Fala-se muito no nosso meio que nós devemos obedecer a Deus, devemos obedecer a Jesus e fazer aquilo. Mas o que é isso, afinal? O que significa isso? E então aí, agora, me permitam essa brincadeirinha de palavras. O que é obedecer? O que significa obedecer? E a primeira coisa que nos ocorre, normalmente, quando a gente fala nessa palavra, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Obedecer é, no nosso caso, nós termos ordens bíblicas e deveres a cumprir. A Bíblia manda
e você obedece e tem essa obrigação. Agora, eu confesso que quando eu pego esse tipo de raciocínio, eu me sinto um pouco mal. Não é que eu seja rebelde, não, acho que não sou, mas isso soa muito a quartel, sabe? Parece sargento mandando no soldado. Será que é isso? Jesus mandou, obedeça, deu? Como é que fica o amor de Deus? O que comanda a nossa vida não é o amor de Deus? E é desse jeito, será? Então, será que não tem outro jeito de falar em obedecer do que isso aí? E o bom da história toda é que tem. Existe uma outra maneira de entender o que é obedecer. E isto se chama obras. Obras benéficas dos discípulos de Cristo. Nós somos seguidores de Jesus, nós andamos com Ele, nós recebemos dele a vida espiritual, o sustento dela, a orientação dela, a guarda, a proteção dela. Isso nos permite fazer coisas, realizar coisas. E essas coisas são boas, são benéficas, fazem bem a nós e aos outros. E isso quem consegue fazer é o discípulo de Cristo, aquele que segue Jesus, que deixa que Jesus tome conta da sua vida. Então, obedecer desse jeito, gente, eu acho bem melhor do que aquele outro ambiente de quartel aí, né? Que tal nós irmos por aí, então? E, gente, não é nem 9h30, eu estou terminando, tá? Então, quem esperava uma lição longa hoje, me desculpe, mas o assunto ficou bem compacto hoje. Só para te ajudar um pouco, ajudar a nós, a segunda parte é a grande comissão, da lição de casa. É verdade. E a grande comissão, ela nos ensina exatamente o que você... Vamos por aí. É verdade. Você quis fugir? Então, não estou deixando... Não, eu não quis fugir, me escapou agora. Eu realmente tinha isso na cabeça, mas a minha cabecinha também já não é mais aquelas coisas. Então, você tem razão, eu estava esquecendo desse aspecto. É isso mesmo, o que nós chamamos de grande comissão, caso alguém por algum motivo não saiba, é aquela passagem de Marcos 16, em que Jesus disse, vão por todo mundo e levem a mensagem e tal, né? Preguem a palavra, enfim, espalhem o evangelho por aí. Esse é o grande mandamento, ordem, que Jesus nos deu. E isso resulta nessas obras benéficas. Se nós fizermos aquilo, nós vamos chegar ali. Obrigado pelo lembrete, eu estava me escapando. Tá? Muito bem. Então, gente... Só gostaria de dar uma palavra sobre esse negócio, sobre a questão de obedecer. Muitas vezes a gente esquece qual o objetivo de Deus de nos dar os mandamentos e as ordens, né? Então, muitas vezes, como você falou, parece uma coisa impositiva, mas da mesma forma que lá com o povo de Israel, Deus colocou diversas regras, e o objetivo dele era o próprio benefício do povo. Sim. Muitas vezes nós esquecemos que as ordens, os mandamentos que Deus nos deu, não é apenas como se Deus fosse melindroso e diz, tem que ser desse jeito porque né? Mas qual é o objetivo de Deus, né? Essa semana eu estava lendo uma frase, eu gosto muito de uma frase, tem um autor evangélico que chama Max Lucado, né? Ele fala uma frase assim, que eu achei interessante, ele fala assim, Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então, na verdade, eu acho que nós esquecemos que os objetivos de Deus de nos dar os mandamentos
É porque ele quer que a gente se pareça com Jesus, porque ele sabe que isso é para o nosso bem. Hoje, nós, como você falou, entre a vida da carne e do espírito, se Deus nos deixar como nós somos, cheio de obras da carne, ele sabe que isso é mal para a gente mesmo. Sim. Agora, os mandamentos que Deus nos dá é para que a gente seja transformado à imagem de Cristo. E isso é bom para a gente. Sim. É tipo assim, realmente isso traz paz, traz alegria, traz saúde espiritual, traz saúde física. Então, os mandamentos de Deus não é para o nosso mal, pelo contrário, se a gente os praticar, nós somos os primeiros beneficiados. Nós temos um pouquinho de problemas com linguagem. Sempre se fala em mandamentos, em ordens e tal, e isso dá aquela impressão de coisa dura, de coisa desagradável, de coisa mandona. Bem, paciência, a palavra é essa, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é exatamente isso. O motor, aquilo que movimenta todo esse conjunto de aspectos da vida é o amor de Deus. Deus também é todo-poderoso, mas, claro, e ele exerce o poder dele, sem dúvida. Mas o que realmente nos motiva, nos faz andar, não é, ou não deve ser, porque senão nós estamos equivocados, não é o poder de Deus, a capacidade que ele tem, e de fato tem, de mandar e de impor, e sim o amor de Deus. E ele procura justamente isso que você comentou aqui. Essa frase do Lucado é muito boa, né? Ele procura o nosso próprio bem. E às vezes é difícil, né? Sabe, isso me faz passar pela cabeça a imagem de uma criancinha lá de seus 6, 7 anos aprontando alguma coisa, né? E o pai ou a mãe chegando mandando agir assim e dizer para essa criança: olha, o que eu estou fazendo é para o seu bem. E é. Agora a criança vai achar, não parece que seja. Tá? É difícil a gente entender essas coisas, mas faz parte, é isso, né? E aí é bom a gente fazer uma boa leitura, que eu quero recomendar. Leiam aí com atenção e releiam e mastiguem e façam digestão e tal da primeira carta de João. Né? 1 João fala de forma bastante extensa justamente sobre esse amor de Deus. E a gente percebe que esse amor também existem ideias deformadas por aí. O pessoal sempre acha que amor é um sentimento, é um negócio assim romântico, irracional e tal. Não é. É a intenção de fazer bem ao próximo. E o amor de Deus é a intenção dele de fazer bem a nós. Não é aquele sonhozinho bonitinho. Esse é o amor ágape, esse de a intenção, esse intencional de fazer bem ao próximo. O outro são aqueles outros tipos de amor que aparecem lá no grego, que não é o caso aqui para nós, né? E agora a gente pode estender a conversa ainda falando sobre o amor. Vai longe, né? Para nós, se nós assimilarmos esse amor de Deus e começarmos a praticá-lo também, a gente vai perceber que aquilo é uma coisa voluntária. Eu amo, não porque eu estou, possuído por uma emoção agradável, mas eu amo porque eu quero, porque eu decido isso. E faço porque eu quero, conscientemente, com um objetivo. Isso soa mais frio, mas não é. A gente percebe logo que não é frio, não, é muito bom. Apesar desse amor ser voluntário, eu pratico porque eu quero, porque eu decidi querer,
Eu preciso tê-lo primeiro. E ele, quem me dá é Deus. Ele é quem me dá essa capacidade. Vem dele. O que eu preciso decidir e querer é usar. Eu não posso criar em mim esse amor ao próximo. Não tem condição disso. Mas Deus me dá isso. Uma outra dica, eu falei na primeira carta de João agora, uma outra dica bem interessante para ler uma vez e tirar proveito dessas coisas é Romanos 5. Pega uma vez Romanos 5 e leiam aquilo lá. Tem um bocado de indicações aí interessantes sobre como levar essa vida. A fonte de tudo aquilo que nós sabemos, devemos saber, precisamos fazer, é Jesus, é Deus por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Que nos dá isso. E nós temos essas promessas. A ênfase hoje dessa lição foi nessas promessas que nós temos de que Jesus vai nos orientar, vai nos guardar, vai nos alimentar, vai nos dar forças e tal. Sem isso, a gente até pode saber de tudo que é bom, mas pôr em prática não vai dar certo, a gente não consegue. Eu gosto muito da comparação da vida cristã com uma casa. Né? E uma casa tem alicerces, tem fundamentos, que são se você olhar para um alicerce de uma casa, você vai dizer que troço mais sem graça, né? É feio, não tem nada de bonito, mas é firme, ele sustenta aquilo. E se eu pisar em cima do alicerce, em cima dele, construir tudo quanto é variedade, a coisa funciona bem. Se eu não fizer isso, aí acontece o que Jesus disse, o homem que construiu a sua casa sobre areia e tal, desaba. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos relembrar realmente quem é Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por podermos relembrar, Senhor Deus, que o Senhor é a luz, o Senhor é a nossa segurança, é o motivo da nossa salvação. Obrigado porque a Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, porque o Senhor realmente é a videira verdadeira, e todas essas lembranças nos fazem relembrar que o Senhor é o fundamento da Tua igreja, a Igreja Universal, não apenas da igreja local, mas também o Senhor é o fundamento das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor realmente enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar vida espiritual, para podermos, Senhor Deus, caminhar, aprender e sermos novamente realmente parecidos com Jesus. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós, dentro das nossas necessidades, dentro realmente daquilo que nós precisamos. E que realmente nós possamos fazer parte desta casa viva, Senhor, que é a Tua igreja, e realmente crescer em amor, unidos, para que o mundo aí fora conheça Cristo como o único e suficiente Salvador. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também pedimos pelo culto a seguir, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser pregada, que o nosso coração possa estar preparado para Te louvar em verdade, em espírito e verdade, como diz a Tua palavra, que realmente a comunhão do Espírito possa estar no nosso meio e que juntos, Pai, possamos proclamar a verdade da salvação. Nós Te agradecemos por esse tempo, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.